Brasileira foi expulsa por ter um convite falso. O coreano milionário chegou e disse: "Solte minha acompanhante." Seguranças a puxavam pelo braço. Olhares cortavam como lâminas, quando uma voz fria interrompeu tudo. Em segundos, a humilhação virou silêncio, e ela foi reivindicada por alguém poderoso demais para ignorar. Um gesto mudou destinos, mas cobrou um preço alto. Se inscreva no canal e descubra o que aconteceu. A luz dos lustres de cristal refletia em cada taça de champanhe, criando pequenos arco-íris que dançavam pelas paredes revestidas de mármore. O salão do Hotel Fasano, em São Paulo, estava repleto de executivos em ternos italianos e vestidos de grife, todos ali para a gala beneficente mais exclusiva do ano. O ar-condicionado mantinha o ambiente em 18 graus, mas não conseguia esfriar a tensão que começava a se formar perto da entrada principal. Dois seguranças de terno preto seguravam os braços de uma jovem morena de vestido azul marinho simples, claramente comprado em alguma loja de departamento, não em uma boutique. Ela tentava se explicar, as bochechas coradas de vergonha, enquanto a coordenadora do evento examinava o convite em suas mãos com uma expressão de desprezo mal disfarçado. O convite era falso. Qualquer pessoa com olhos treinados poderia perceber pela qualidade do papel, pela impressão levemente borrada do brasão dourado. A jovem sabia disso. Claro que sabia. Mas tinha aceitado o convite de uma amiga que jurou ter conseguido através de um contato. E agora estava ali, sendo arrastada para fora como uma criminosa, sob os olhares curiosos e julgadores de pessoas que jamais precisaram lutar por uma oportunidade na vida. No outro extremo do salão, próximo às janelas que mostravam a cidade iluminada lá embaixo, um homem observava a cena com uma expressão indecifrada. Min Jun tinha 32 anos, 1,78 m de altura, cabelos pretos perfeitamente penteados para o lado, e usava um terno Armani que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em 6 meses. Ele estava no Brasil há 3 dias, enviado pela matriz da empresa familiar em Seul para finalizar a aquisição de uma startup de tecnologia em São Caetano do Sul. A negociação estava emperrada por detalhes contratuais, e ele tinha vindo pessoalmente porque era assim que os Kang resolviam problemas, com presença, com autoridade, com a frieza necessária para fechar acordos bilionários. Ele tinha aprendido isso aos 23 anos, quando seu pai o colocou na sala de reuniões e disse que sentimentos não faziam parte dos negócios. Desde então, Min Jun construiu uma reputação de eficiência glacial, capaz de ler balanços em 3 idiomas, identificar fraudes em demonstrativos financeiros e negociar participações acionárias sem piscar. Mas naquele momento, vendo a jovem ser retirada do salão, algo o incomodou. Talvez fosse a maneira como ela mantinha a cabeça erguida apesar da humilhação, ou o jeito como seus olhos brilhavam úmidos, mas se recusavam a derramar lágrimas. Talvez fosse simplesmente o fato de que, naquele ambiente cheio de sorrisos falsos e conversas vazias, a vergonha genuína dela parecia a única coisa real. Min Jun colocou a taça de vinho que nem tinha bebido sobre uma bandeja que passava, ajeitou os punhos da camisa branca de linho egípcio e caminhou em direção à confusão. Seus passos eram firmes, mas silenciosos sobre o tapete persa, e quando chegou perto dos seguranças, sua voz saiu com aquele sotaque leve, mas inconfundível, cada sílaba pronunciada com precisão quase cirúrgica. "Solte minha acompanhante." As palavras caíram sobre o grupo como pedras em água parada. Os seguranças afrouxaram a pegada imediatamente, reconhecendo no tom de Min Jun o tipo de autoridade que não se questiona. A coordenadora do evento, uma mulher de 50 e poucos anos com cabelos loiros descoloridos demais e um colar de pérolas que ela não parava de tocar, virou-se para ele com uma expressão confusa, que rapidamente se transformou em um sorriso profissional, quando reconheceu quem ele era. "Senhor Kang", ela disse, a voz melosa. "Não sabíamos que a senhorita estava com o senhor." Houve um mal-entendido com o convite dela. Min Jun não desviou os olhos da coordenadora, sua expressão permanecendo neutra, quase entediada. "Ela está comigo", ele repetiu, cada palavra pesada como um contrato assinado. Os seguranças recuaram. A coordenadora murmurou desculpas que ninguém realmente escutou, e de repente a jovem estava livre, massageando os braços onde os dedos dos homens tinham apertado demais. Ela olhou para Min Jun com uma mistura de choque, confusão e algo que poderia ser gratidão. Mas antes que pudesse falar qualquer coisa, ele já tinha se virado e começado a caminhar de volta para o salão, esperando que ela o seguisse. O que mais ela poderia fazer? Camila, porque era esse o nome dela. Camila dos Santos, 26 anos,
nascida e criada no Tatuapé, zona leste de São Paulo, seguiu o estranho coreano que tinha acabado de salvá-la da pior humilhação da sua vida. Ela não entendia por que ele tinha feito aquilo. Eles nunca tinham se visto antes. Ela tinha certeza disso porque um homem como aquele, com aquela postura de quem carrega o peso do mundo nos ombros sem se curvar, não era o tipo de pessoa que se esquece. Enquanto caminhavam entre os grupos de convidados que agora os observavam com curiosidade renovada, Camila sentia o cheiro do perfume dele, algo amadeirado e caro, misturado com o aroma de café que sempre parecia impregnar São Paulo. Não importava onde você estivesse. Min Jun a guiou até uma das mesas próximas às janelas, puxou uma cadeira para ela com um gesto mecânico de cortesia e então sentou-se ao lado, mantendo aquela postura ereta que parecia ter sido moldada por anos de jantares formais e reuniões de conselho. Ele não a olhou diretamente, seus olhos focados em algum ponto indefinido além das janelas, na cidade que se estendia em luzes amarelas e brancas, até onde a vista alcançava. Camila estava confusa, o coração ainda batendo acelerado pela adrenalina da situação, as mãos tremendo levemente enquanto ela as colocava sobre o colo, tentando parecer composta, tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer e por que aquele homem tinha decidido interferir. Obrigada. Ela finalmente conseguiu dizer, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Eu não sei por que você fez isso, mas obrigada. Min Jun finalmente a olhou, e Camila sentiu o peso daqueles olhos escuros, profundos, que pareciam avaliar cada detalhe do seu rosto como se estivesse lendo um relatório financeiro. Não foi por você, ele disse, a voz baixa mas clara. Foi porque eu não suporto injustiça performática. As palavras eram estranhas, formais demais, e Camila não tinha certeza se tinha entendido completamente. Mas antes que pudesse perguntar, um garçom apareceu com taças de champanhe que nenhum deles tinha pedido. Min Jun dispensou o homem com um aceno discreto e o silêncio voltou a se instalar entre eles, pesado e carregado de perguntas não feitas. Camila olhou para o próprio vestido, de repente muito consciente de como ele era simples, de como suas sandálias tinham sido compradas em uma promoção, de como seu cabelo, que ela tinha passado 1 hora tentando domar, já começava a se rebelar contra os grampos. Você não precisa ficar, Min Jun disse de repente, ainda sem olhar para ela. Eu disse que você era minha acompanhante para que pudesse sair com dignidade. Você está livre para ir embora. Havia algo na maneira como ele falava, uma distância calculada, como se estivesse oferecendo uma saída de emergência em um prédio em chamas. Camila deveria ter aceitado, deveria ter agradecido novamente e saído dali o mais rápido possível, voltado para seu apartamento de um quarto que dividia com a prima em Itaquera, esquecido aquela noite constrangedora. Mas algo a fez ficar. Talvez a curiosidade, talvez o orgulho ferido que se recusava a sair correndo como uma criança assustada. Eu fico, ela disse, e pela primeira vez naquela noite, Min Jun sorriu, mas era um sorriso pequeno, quase invisível, que desapareceu tão rápido quanto tinha aparecido. Camila dos Santos acordou naquela manhã, sem imaginar que terminaria o dia sentada em uma gala beneficente, ao lado de um empresário coreano milionário. Na verdade, ela tinha acordado com o despertador tocando às 6 da manhã, o som estridente perfurando o sono leve que ela nunca conseguia aprofundar completamente por causa do barulho da rua, dos ônibus passando, dos vizinhos discutindo, da vida acontecendo do lado de fora das paredes finas do apartamento. Ela trabalha com eventos. Na verdade, trabalha para uma empresa que fornece equipe para eventos, o que significa que alguns dias ela está servindo canapés em casamentos. Outros dias está na recepção de conferências corporativas. E outros dias, como hoje deveria ter sido, está ajudando a montar estruturas de palco. É um trabalho instável, mal remunerado, mas é o que ela tem enquanto tenta juntar dinheiro para terminar a faculdade de administração, que teve que trancar no 3º semestre quando o pai ficou doente e as contas começaram a se acumular. Ela cresceu no Tatuapé, em uma casa pequena, mas cheia de vida, com mãe que cozinhava demais, pai que consertava coisas no quintal, irmão mais novo que sonhava ser jogador de futebol. Ela aprendeu cedo que dinheiro não esticava tanto quanto as pessoas precisavam, que sonhos custavam mais do que a realidade podia pagar, mas também aprendeu que alegria não tinha preço, que risada em volta da mesa de jantar valia mais do que qualquer número em conta bancária. Camila era espontânea, do tipo que falava antes de pensar, que ria alto demais em lugares que pediam silêncio, que abraçava pessoas que mal conhecia porque afeto era algo natural para ela como respirar.
Seus amigos diziam que ela era intensa. Sua mãe dizia que ela era coração mole demais para o mundo duro lá fora. E ela mesma sabia que tinha o defeito de acreditar em pessoas que não mereciam sua confiança. Foi assim que acabou com o convite falso. A amiga da prima, que conhecia alguém que trabalhava na organização do evento, tinha conseguido 2 convites e oferecido um para Camila, dizendo que seria uma oportunidade de fazer networking, de conhecer gente importante, talvez até conseguir contatos para trabalhos melhores. Camila sabia que parecia bom demais para ser verdade, mas quis acreditar, porque acreditar era mais fácil do que duvidar, e esperança era o combustível que a mantinha levantando todas as manhãs. Ela pegou o vestido emprestado da vizinha, fez as unhas em casa com o esmalte que estava na metade, pegou 2 ônibus até chegar no Fasano, subiu aquelas escadas de mármore sentindo-se como Cinderela indo para o baile. E então tudo desmoronou quando a coordenadora examinou o convite e chamou a segurança. Agora ela estava ali, sentada ao lado de um homem que mal conhecia, em um evento cheio de gente que nunca ia olhar para ela em circunstâncias normais, tentando não parecer completamente perdida. Min-jun continuava em silêncio, ocasionalmente acenando com a cabeça para conhecidos que passavam, mantendo aquela expressão neutra que Camila já estava começando a reconhecer como sua configuração padrão. Ela não sabia o que fazer com as mãos, onde olhar, se deveria puxar conversa ou respeitar o silêncio dele. Decidiu comentar sobre o evento, sobre como o salão era bonito, sobre as flores que devem ter custado uma fortuna, sobre qualquer coisa que preenchesse o espaço desconfortável entre eles. Min-jun a ouvia sem interromper, às vezes fazendo pequenos sons de concordância que não significavam necessariamente que ele estava prestando atenção, apenas que estava educado demais para ignorá-la completamente. Você está no Brasil a negócios? Camila perguntou em determinado momento, genuinamente curiosa. Min-jun assentiu. Estou finalizando uma aquisição, ele disse, a voz mantendo aquele tom formal que soava quase como se estivesse lendo um comunicado à imprensa. Minha empresa está comprando participação em uma startup de tecnologia aqui em São Paulo. Camila não entendia muito de negócios, mas tentou parecer interessada. Perguntou quanto tempo ele ficaria na cidade, se era sua primeira vez no Brasil. As respostas dele eram curtas, precisas, como se cada palavra fosse cobrada por caractere. 3 semanas no total. Sim, era a primeira vez. Estava hospedado em um hotel em Pinheiros. Não tinha tido muito tempo para conhecer a cidade, além de restaurantes e salas de reunião. Havia algo profundamente solitário naquela descrição, Camila pensou. Viajar para o outro lado do mundo e ver apenas o interior de escritórios e hotéis, comer em restaurantes estrelados, mas sempre sozinho, ou em jantares de negócios onde cada palavra era calculada. Ela pensou na própria vida, tão diferente, tão cheia de gente e barulho e momentos que não tinham propósito além de existir. Pensou nas manhãs no ponto de ônibus conversando com a Dona Maria, que vendia pamonha, nos domingos na casa da mãe com a família inteira espremida em volta da mesa, nas noites rindo com as amigas em algum boteco barato onde a cerveja era gelada e a música alta. 2 vidas tão distantes que nem pareciam existir no mesmo planeta, quanto mais na mesma cidade. A noite progrediu com a lentidão característica de eventos corporativos. Houve discursos sobre causas sociais proferidos por pessoas que provavelmente nunca tinham pisado em uma comunidade carente. Leilões de obras de arte que Camila não conseguia entender o valor, apresentações de quarteto de cordas que eram tecnicamente perfeitas, mas emocionalmente vazias. Min-jun permaneceu ao lado dela o tempo todo, uma presença silenciosa mas sólida, e Camila começou a perceber pequenos detalhes sobre ele. A maneira como seus dedos tamborilavam quase imperceptivelmente na mesa quando estava impaciente, como seus olhos se estreitavam levemente quando alguém dizia algo que ele considerava estúpido, como ele nunca bebia mais do que meio copo de vinho e sempre deixava a comida no prato. Pequenas porções não tocadas que provavelmente eram menos sobre não gostar da comida e mais sobre controle. Quando o evento finalmente terminou, já passava da meia-noite. Os convidados começaram a se dispersar, chamando motoristas particulares, combinando continuações da noite em bares exclusivos. Camila percebeu que não tinha pensado em como ia voltar para casa. O metrô já tinha fechado. Ônibus a essa hora demoraria uma eternidade, e Uber até Itaquera ia custar metade do que ela ganhava em um dia de trabalho. Ela estava fazendo as contas mentalmente, tentando decidir entre gastar o dinheiro ou enfrentar a volta de madrugada de transporte público, quando Min-jun falou: "Meu motorista pode te levar." Não era uma pergunta, era uma afirmação,
e antes que Camila pudesse protestar, ele já estava caminhando em direção à saída. O carro era um Mercedes preto com interior de couro bege, tão limpo que Camila teve medo de tocar em qualquer coisa. O motorista, um senhor de meia idade com cabelos grisalhos e expressão neutra, acenou com a cabeça quando Min Jun disse o endereço de Camila, e então eles estavam em movimento, deslizando pelas ruas vazias de São Paulo de madrugada. A cidade parecia diferente naquele horário, menos caótica, quase vulnerável. As luzes dos postes criando poças amarelas no asfalto molhado de uma chuva que tinha caído enquanto estavam no evento. Camila olhava pela janela, reconhecendo landmarks familiares sob uma luz diferente, o MESP, a Paulista, as árvores que se curvavam sobre a rua criando túneis verdes mesmo de noite. Min Jun continuava em silêncio, os olhos focados em algum ponto além da janela do outro lado. Camila sabia que deveria agradecer de novo, explicar que não precisava ter se incomodado, mas as palavras pareciam inadequadas para o momento, pequenas demais para carregar o peso do que ela estava sentindo. Gratidão, sim, mas também curiosidade, uma pontada de algo que poderia ser fascínio pela estranheza daquele homem que tinha entrado na vida dela como um meteoro, brilhante e inesperado. Por que você me ajudou? Ela finalmente perguntou, a voz baixa para não quebrar completamente o silêncio que tinha se estabelecido no carro. Min Jun demorou para responder, tanto que Camila começou a pensar que ele não ia, mas então ele falou, ainda sem olhar para ela. Eu vi alguém sendo julgada por algo que estava além do seu controle. Me incomodou. A resposta era honesta, mas incompleta, Camila sentiu. Havia camadas ali que ele não estava compartilhando, mas ela não pressionou. Eles continuaram em silêncio até que o carro parou em frente ao prédio dela, um edifício de 4 andares com pintura descascando e grades nas janelas, tão diferente dos condomínios de luxo que provavelmente Min Jun estava acostumado. Ela agradeceu de novo. Disse que ele não precisava ter feito aquilo, mas que significava muito. E então saiu do carro, sentindo o ar frio da madrugada contra a pele. Ela esperava que o carro partisse imediatamente, mas Min Jun desceu também. Acompanhou-a até a porta do prédio com aquela cortesia formal que parecia vir de um manual de etiqueta coreano. Boa noite, ele disse. E pela primeira vez a voz dele soou menos como uma lâmina e mais como algo que poderia ser humano. Os dias seguintes foram estranhos para Camila. Ela voltou à rotina normal, acordando cedo, pegando ônibus, trabalhando em eventos menores, voltando para casa cansada, mas sua mente continuava voltando para aquela noite, para o homem misterioso que tinha aparecido e desaparecido como uma miragem. Ela contou para a prima, que não acreditou na história, até Camila mostrar as fotos que tinha tirado discretamente no evento. Então, a prima ficou empolgada demais, dizendo que era destino, que Camila precisava encontrá-lo de novo, que histórias assim só aconteciam em filmes. Camila ria, mas sabia que era improvável. Homens como Min Jun não circulavam nos mesmos espaços que ela. Suas vidas eram paralelas que tinham se cruzado por acidente, e agora voltavam para suas trajetórias separadas. Mas o destino, ou coincidência, ou seja lá o que for que governa encontros improváveis, tinha outros planos. Uma semana depois do evento, Camila estava trabalhando na montagem de uma feira de tecnologia no Expo Center Norte, ajudando a instalar displays e organizar credenciamento, quando viu Min Jun atravessando o corredor principal com outros 3 homens de terno, claramente em uma visita técnica aos estandes. Ele não a viu, estava focado em uma conversa séria com um dos acompanhantes, gesticulando ocasionalmente para enfatizar pontos, e Camila ficou ali parada, segurando uma pilha de pastas de credenciamento, debatendo internamente se deveria ir falar com ele ou deixar para lá. A decisão foi tirada das suas mãos quando um dos homens com Min Jun apontou na direção dela, dizendo algo que ela não conseguiu ouvir, e então Min Jun olhou, e seus olhos se encontraram através do corredor movimentado. Havia reconhecimento imediato naquele olhar, e algo mais que Camila não conseguiu identificar, talvez surpresa, talvez apenas a educação básica que o faria cumprimentá-la. Ele se desculpou com os acompanhantes e caminhou até ela. Aqueles passos medidos e precisos que ela já tinha começado a associar com ele. Olá, ele disse. E Camila percebeu que era a primeira vez que ele iniciava uma conversa. Olá, ela respondeu. Subitamente muito consciente de que estava usando um uniforme simples da empresa de eventos, e tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo prático, tão diferente do vestido e maquiagem da outra noite. Você trabalha aqui?
Min-jun perguntou, olhando ao redor do centro de exposições. Camila explicou que trabalhava com eventos, que estava ali ajudando na montagem, que era um trabalho temporário como tantos outros. Ele ouvia com aquela atenção total que ela estava começando a reconhecer como característica dele, não interrompendo, apenas absorvendo informação. Quando ela terminou de falar, ele ficou em silêncio por um momento, então tirou um cartão de visita do bolseto interno do paletó. Se você precisar de trabalho mais estável, ele disse, estendendo o cartão para ela. Minha empresa pode estar procurando alguém para a equipe administrativa local. Não é caridade. É prático ter pessoas que conhecem a cidade. Camila pegou o cartão, sentindo o peso do papel caro entre os dedos, olhando o nome dele impresso em letras prateadas sobre fundo preto. Kang Min-jun, Chief Operating Officer, Kang Industries. Havia números de telefone, e-mails, endereços em Seul, e agora também em São Paulo. Era uma oferta genuína ou apenas cortesia educada? Ela não sabia ao certo, mas guardou o cartão no bolso da calça, agradeceu, disse que ia pensar. Min-jun assentiu. Pareceu que ia dizer algo mais, mas foi interrompido por um dos homens que o acompanhavam, chamando-o para continuar a visita. Ele se despediu com um aceno curto e voltou para o grupo. E Camila ficou ali segurando as pastas de credenciamento e sentindo que sua vida tinha acabado de tomar uma curva inesperada. Naquela noite, Camila ficou acordada até tarde, olhando o cartão de visitas, pesquisando sobre Kang Industries no celular. A empresa era gigantesca, atuava em tecnologia, manufatura, imobiliário, tinha escritórios em 15 países, valia bilhões. Min-jun não era apenas rico, era rico de uma maneira que Camila mal conseguia compreender. O tipo de riqueza que vinha com responsabilidades imensas e expectativas impossíveis. Ela leu entrevistas dele em revistas de negócios, sempre formais, sempre focadas em números e estratégias, nunca revelando nada pessoal. Havia fotos dele em eventos corporativos, sempre com a mesma expressão neutra, sempre impecavelmente vestido, sempre sozinho mesmo quando cercado de pessoas. O que um homem assim queria com ela? A pergunta girava na cabeça de Camila enquanto ela finalmente apagava a luz e tentava dormir. Talvez nada. Talvez a oferta de trabalho fosse apenas sua maneira de retribuir a estranheza da situação em que tinham se conhecido. Ou talvez, e Camila mal se permitia pensar nisso, talvez ele tivesse sentido a mesma conexão estranha que ela sentiu. Aquele momento no carro quando o silêncio entre eles tinha sido menos desconfortável e mais íntimo. Ela adormeceu sem ter decidido se ia ligar para o número no cartão. Mas o cartão estava na mesa de cabeceira, e ela sabia que eventualmente ia ceder à curiosidade. Min-jun sabia que tinha cometido um erro no momento em que ofereceu o cartão para Camila. Não porque não fosse verdade que a empresa precisava de alguém local, a filial em São Paulo estava crescendo e precisavam expandir a equipe administrativa, mas porque suas motivações não eram puramente profissionais, e ele sabia disso. Ele tinha pensado nela durante a semana, o que era inaceitável e perturbador. Porque Min-jun não pensava em pessoas, pensava em estratégias e números e movimentos de mercado. Mas havia algo na espontaneidade dela, na maneira como falava sem filtros, na risada que era alta demais para ambientes corporativos, que tinha ficado presa na cabeça dele como uma música irritante que você não consegue parar de cantarolar. Ele tinha crescido em um mundo onde emoções eram tratadas como fraquezas a serem eliminadas. Seu pai, Kang Dae-jung, tinha construído um império do nada através de trabalho brutal e decisões impiedosas, e esperava que o filho seguisse o mesmo caminho. Desde criança, Min-jun tinha sido preparado para assumir a empresa, educado nas melhores escolas internacionais, treinado em negociações, finanças, gestão. Ele tinha aprendido a ler pessoas como balanços financeiros, identificando fraquezas e explorando vantagens. Tinha aprendido que confiar era estúpido, que vulnerabilidade era perigosa, que amor era uma distração cara demais para quem tinha responsabilidades reais. Aos 25 anos tinha havido Lee Soo-yeon, filha de outro empresário, alguém que entendia o mundo dele porque tinha crescido no mesmo. O relacionamento tinha sido aprovado pelas famílias, tinha feito sentido em todos os níveis práticos, união de impérios e tudo mais. Min-jun tinha até pensado que poderia funcionar, que afeição mútua e respeito eram base suficiente para um casamento. Mas então ele tinha encontrado Soo-yeon com seu melhor amigo, em uma situação que não deixava espaço para mal-entendidos, e tinha aprendido que mesmo pessoas do seu mundo eram capazes de traição quando conveniência encontrava oportunidade. O relacionamento tinha terminado silenciosamente, sem escândalo público,
porque escândalos eram ruins para negócios. Mas algo tinha quebrado em Min-jun naquele dia. Algo que ele não tinha certeza se queria consertar. Desde então, tinha havido anos de foco total no trabalho, de provar para o pai e para si mesmo que não precisava de ninguém, que era completo sozinho. Tinha sido eficaz. Tinha expandido a empresa para mercados que o pai considerava arriscados demais. Tinha fechado aquisições que todos diziam serem impossíveis. Mas eficaz não significava feliz. E Min-jun tinha começado a perceber isso durante as noites em hotéis impessoais ao redor do mundo. Jantares sozinhos em restaurantes 5 estrelas. Manhãs acordando sem saber em que cidade estava. O Brasil tinha sido apenas mais uma dessas viagens. Mais uma aquisição para completar. Mais um item para riscar da lista infinita de responsabilidades. Até aquela noite no Fasano, até ver Camila sendo julgada por pessoas que não eram melhores que ela, apenas mais ricas. E agora ela tinha o cartão dele. E Min-jun não sabia se esperava ou temia que ela ligasse. Ele tentou se concentrar no trabalho, nas reuniões intermináveis com os fundadores da startup, nas análises de due diligence que os advogados enviavam, mas continuava checando o celular mais vezes do que o normal, esperando uma ligação que não sabia se queria que acontecesse. Era irracional e frustrante, e Min-jun odiava se sentir irracional e frustrado. Ele considerou simplesmente deletar o número dela do sistema se ela ligasse, dizer que a posição tinha sido preenchida, cortar qualquer conexão antes que se tornasse algo complicado. Mas não fez isso. E quando o telefone tocou 3 dias depois, ele atendeu no segundo toque. A voz dela soou nervosa, mas determinada. Ela perguntou se a oferta ainda estava de pé. Disse que estava interessada, mas que precisava saber mais detalhes. Horários, salário, responsabilidades. Min-jun ouviu, apreciando a praticidade direta, tão diferente das conversas circulares que tinha com executivos que nunca chegavam ao ponto. Ele explicou a posição, assistente administrativo para a equipe local, organização de agendas, coordenação com fornecedores brasileiros, ponte entre a matriz em Seul e as operações aqui. O salário que ele mencionou fez Camila ficar em silêncio por um momento. Era 3 vezes o que ela ganhava atualmente, com benefícios que incluíam plano de saúde e auxílio educação. Ela aceitou sem negociar, e eles marcaram para ela começar na semana seguinte. Depois de desligar, Min-jun ficou sentado em sua mesa no escritório temporário que a empresa tinha alugado em Pinheiros, olhando para os arranha-céus através da janela, questionando o que estava fazendo. Estava criando uma situação que inevitavelmente se tornaria complicada, misturando o profissional com o pessoal de uma maneira que violava todas as suas próprias regras. Mas a verdade, que ele mal admitia para si mesmo, era que queria vê-la de novo. Queria entender por que alguém podia ser tão abertamente genuína em um mundo que recompensava fingimento. Queria descobrir se aquela conexão estranha que tinha sentido era real ou apenas solidão disfarçada de algo mais significativo. O primeiro dia de Camila no escritório foi uma mistura de empolgação e terror. Ela chegou 15 minutos adiantada, usando uma roupa que tinha comprado especialmente para a ocasião, calça social preta e blusa branca, sapatos de salto baixo, que eram um meio termo entre profissional e confortável para alguém que passava a maior parte do tempo em pé. O escritório ficava no 15º andar de um prédio moderno na Vila Olímpia, todo vidro e aço inoxidável, com vista para o Rio Pinheiros, que de longe até parecia bonito. A recepção era minimalista, móveis escandinavos em tons de cinza e madeira clara, uma secretária que falava 3 idiomas e tinha a eficiência robótica de quem trabalha para empresas internacionais. Min-jun a recebeu pessoalmente, o que aparentemente não era protocolo normal, porque Camila percebeu as sobrancelhas levantadas da secretária. Ele mostrou a ela o escritório, apresentou-a à equipe que era surpreendentemente pequena, apenas 5 pessoas incluindo ela, todos focados em fazer a transição da aquisição acontecer sem problemas. Havia documentos em coreano que precisavam ser traduzidos, reuniões que precisavam ser agendadas levando em conta diferenças de fuso horário, fornecedores locais que precisavam ser vetados e contratados. Camila estava nervosa, mas determinada a provar que merecia estar ali, que não era apenas caridade ou favor. Os primeiros dias foram intensos. Camila aprendeu rapidamente que trabalhar para uma empresa coreana era diferente de qualquer coisa que tinha experimentado antes. Havia hierarquia clara, protocolos específicos, uma expectativa de excelência que não deixava espaço para erro. Mas também havia respeito mútuo. Quando ela fazia um bom trabalho, era reconhecida. Quando tinha dúvidas, podia perguntar sem ser julgada.
Min-jun era um chefe exigente, mas justo. Esperava muito, mas nunca pedia nada que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Ela o via ficando até tarde revendo contratos, chegando antes de todos nas manhãs, pulando o almoço para participar de videoconferências com Seul, onde já era noite. Havia uma dedicação quase obsessiva no jeito como ele trabalhava, como se parar significasse ceder terreno a algum inimigo invisível. Camila começou a perceber padrões, como ele esfregava a têmpora esquerda quando estava estressado, como seus dedos tamborilavam mais rápido na mesa quando estava impaciente com alguém na ligação, como ele nunca terminava o café que sempre pedia, mas nunca bebia. Pequenos detalhes humanos que apareciam através das rachaduras da fachada profissional dele. Às vezes, quando achava que ninguém estava olhando, ela via uma expressão de puro cansaço no rosto dele, como se o peso de tudo que ele carregava fosse visível por um segundo antes de ele recompor a máscara. Um dia, trabalhando até tarde porque tinha uma videoconferência importante com a matriz às 9 da noite, Camila decidiu pedir comida. Ela perguntou ao Min-jun se ele queria algo, esperando que ele recusasse como sempre fazia, mas para sua surpresa, ele disse que sim. Ela pediu comida tailandesa de um restaurante próximo, pad thai e curry verde e rolinhos primavera. E quando a comida chegou, eles comeram na sala de conferências, as luzes da cidade piscando lá embaixo através das janelas. Foi a primeira vez que conversaram sobre algo além de trabalho, Camila fazendo perguntas sobre Seul, sobre como era crescer lá, sobre comida coreana que ela nunca tinha tentado. Min-jun falou sobre os mercados noturnos onde vendedores gritavam em coreano, vendendo tteokbokki e hotteok, sobre os palácios antigos que coexistiam com arranha-céus futurísticos, sobre invernos tão frios que você podia ver sua respiração, mesmo dentro de casa, se o aquecedor não estivesse funcionando. Havia uma nostalgia sutil na voz dele quando falava sobre sua cidade, algo que não aparecia quando ele discutia negócios ou estratégias. Camila falou sobre crescer no Tatuapé, sobre domingos na feira da madrugada, sobre festas juninas na rua onde todo mundo se conhecia, sobre a sensação de pertencer a algum lugar, mesmo quando esse lugar era imperfeito. Por que você trabalha tanto? Camila perguntou em determinado momento, a curiosidade vencendo a cautela profissional. Min-jun parou com o garfo a meio caminho da boca, considerou a pergunta por um longo momento. Porque é o que sei fazer, ele finalmente respondeu. Porque se eu parar, tenho que enfrentar o que não sei fazer. A resposta era honesta demais, vulnerável demais. E Camila viu o momento exato em que ele percebeu que tinha dito muito. A maneira como seus olhos se estreitaram levemente antes de ele mudar de assunto. Perguntar sobre o progresso dela em organizar os contratos com fornecedores. A conversa voltou para território seguro, mas algo tinha mudado. Havia uma rachadura na parede entre eles, pequena mas significativa, e Camila sentiu a possibilidade de algo além da dinâmica chefe-funcionária. Ela não sabia se isso era bom ou perigoso, provavelmente era ambos, mas não conseguia negar a atração crescente que sentia toda vez que trabalhavam próximos, toda vez que os dedos dele se tocavam acidentalmente passando documentos, toda vez que ele explicava algo e se inclinava perto demais, e ela podia sentir o cheiro daquele perfume amadeirado que tinha memorizado sem perceber. Mas assim como estavam começando a encontrar um ritmo, um equilíbrio delicado entre profissionalismo e algo mais pessoal, o universo decidiu testar os limites daquela conexão frágil. Aconteceu durante um jantar de negócios com os fundadores da startup que a Kang Industries estava adquirindo. Min-jun tinha pedido para Camila acompanhá-lo, oficialmente para tomar notas e ajudar com logística, mas ela suspeitava que era também porque ele estava começando a confiar no julgamento dela sobre pessoas brasileiras, na habilidade dela de ler entrelinhas em conversas casuais que executivos coreanos às vezes perdiam. O restaurante era um daqueles lugares modernos em Pinheiros, todo concreto aparente e iluminação industrial, menu minimalista que cobrava R$ 300 por um bife. Camila usava o mesmo vestido que tinha usado no Façano. Ainda era o único que ela tinha que servia para ocasiões assim, e estava tentando não se sentir intimidada pelos fundadores da startup que eram jovens, ricos de uma maneira nova e digital, usando tênis caros com ternos sem gravata. A conversa fluía em inglês misturado com português, discussões sobre valuation e earn-out e cláusulas de não competição que Camila acompanhava tomando notas discretas. Tudo estava indo bem até que um dos fundadores, Lucas, que tinha bebido 3 taças de vinho tinto e estava ficando expansivo demais, fez um comentário sobre como era inteligente da parte do Min-jun trazer uma brasileira bonita para acompanhá-lo,
que era boa estratégia de negociação. Era o tipo de comentário que tentava ser engraçado, mas carregava uma dose de condescendência misógina, e Camila sentiu o sangue subir para o rosto, não de vergonha, mas de raiva. Ela estava prestes a responder quando sentiu a mão de Min-jun no seu braço. Um toque leve, mas firme. Um aviso silencioso para deixar ele lidar com aquilo. A senhorita Camila está aqui porque é uma profissional competente que entende tanto o mercado local quanto os protocolos da nossa empresa, Min-jun disse. A voz baixa, mas com aquele tom de aço que Camila estava aprendendo a reconhecer como o que ele usava quando estava genuinamente irritado. Sua aparência é irrelevante para suas qualificações, assim como seu comentário é irrelevante para esta negociação. Sugiro que voltemos a discutir os termos do acordo. O silêncio que seguiu foi pesado e desconfortável. Lucas murmurando uma desculpa que não soava sincera, os outros fundadores de repente muito interessados nos pratos à frente deles. O jantar continuou, mas a atmosfera tinha esfriado, e quando finalmente terminou, Camila sentiu um alívio imenso por sair dali. No carro voltando para o escritório, Min-jun estava tenso, os músculos da mandíbula apertados, olhando pela janela sem realmente ver nada. Camila queria agradecer por ele ter defendido ela, mas não sabia como expressar isso sem fazer parecer maior do que era. Eventualmente, ela simplesmente disse obrigada, e Min-jun virou para olhá-la, a expressão suavizando levemente. Você não precisa agradecer, ele disse. Era a coisa certa a fazer. Mas havia algo mais na maneira como ele olhava para ela. Algo que fez o coração de Camila acelerar, e ela percebeu que estavam cruzando uma linha invisível que nenhum dos dois estava certo de que deveria ser cruzada. O motorista os deixou no escritório, onde Camila tinha deixado sua bolsa antes do jantar. O prédio estava quase vazio a essa hora, apenas seguranças e serviços de limpeza, os corredores ecoando seus passos enquanto subiam para o 15º andar. Camila pegou suas coisas, esperando que Min-jun se despedisse e fosse embora, mas ele ficou parado ali, claramente querendo dizer algo, mas não encontrando as palavras. O silêncio se estendeu, carregado de tudo que não estava sendo dito, até que finalmente Camila reuniu coragem e perguntou o que estava errado. Min-jun demorou para responder, e quando finalmente falou, as palavras saíram devagar, como se cada uma custasse esforço. Eu não deveria ter te oferecido este emprego, ele disse. Não pelos motivos que você está pensando, mas porque eu sabia que não conseguiria manter apenas profissional. Eu sabia no momento que te dei aquele cartão que estava criando uma situação complicada. A confissão era tão inesperada, tão honesta, que Camila ficou sem palavras por um momento. E por que você ofereceu mesmo assim? Ela perguntou, a voz saindo mais suave do que pretendia. Porque eu sou egoísta, Min-jun respondeu, e havia algo quase de dor na voz dele. Porque eu passei os últimos 7 anos construindo muros ao meu redor e você apareceu e quebrou através deles sem nem tentar. Porque quando estou perto de você, eu lembro que existe mais na vida além de planilhas e reuniões e expectativas. E isso me assusta porque eu não sei como ser aquela pessoa. A pessoa que permite conexões, que arrisca se machucar de novo. Ele parou, passou a mão pelo cabelo em um gesto raro de frustração. Desculpa. Isso foi inapropriado. Você trabalha para mim. Eu não deveria estar dizendo essas coisas. Mas antes que ele pudesse se retratar completamente, Camila deu um passo à frente e beijou-o. Foi um beijo hesitante no começo, quase uma pergunta, mas quando Min-jun respondeu, puxando-a mais perto com uma urgência que contrastava completamente com sua compostura usual, o beijo aprofundou em algo que tinha sido inevitável desde aquela primeira noite no Fasano. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando difícil, e Camila viu nos olhos dele um misto de desejo, medo e algo que poderia ser esperança. Nós não podemos, Min-jun disse, mas suas mãos ainda estavam na cintura dela, contradizendo as palavras. Por que não? Camila perguntou, genuinamente querendo entender. Porque você trabalha para mim, porque eu vou voltar para Seul eventualmente, porque nossas vidas são incompatíveis de todas as maneiras possíveis. Porque eu vou te machucar mesmo sem querer, e você não merece isso. As razões eram válidas, práticas, sensatas, e Camila sabia que parte dela deveria concordar, deveria recuar enquanto ainda era possível. Mas a parte maior, a parte que tinha aprendido que vida era curta demais para não arriscar em coisas que importavam, essa parte falou primeiro. E se eu estou disposta a arriscar? Ela disse. E se eu não me importo que você vá voltar para Seul, ou que nossas vidas sejam diferentes, ou que isso possa não ter um final feliz?
E se eu só quiser ter isso, seja lá o que isso for, pelo tempo que durar? Minjun olhou para ela como se estivesse vendo algo precioso e frágil que ele tinha medo de quebrar. E então, pela primeira vez desde que Camila o conheceu, ele permitiu que as defesas caíssem completamente. Ele a beijou de novo, e dessa vez não havia hesitação, apenas a verdade crua de dois seres humanos encontrando conexão em um mundo que não tinha preparado nenhum deles para isso. As semanas que seguiram foram uma dança delicada entre profissionalismo no escritório e algo mais íntimo fora dele. No trabalho, eles mantinham distância apropriada, interações formais, ninguém da equipe suspeitando de nada. Mas à noite, depois que todos tinham ido embora, eles ficavam conversando sobre coisas que não tinham nada a ver com o trabalho. Minjun falava sobre pressões familiares, sobre expectativas impossíveis, sobre um irmão mais novo que tinha escolhido ser músico e era considerado vergonha da família. Camila falava sobre o pai que tinha morrido de câncer quando ela tinha 22, sobre ter que trancar faculdade, sobre sonhos adiados, mas não esquecidos. Havia uma vulnerabilidade mútua nessas conversas que nenhum dos dois tinha experimentado antes. Minjun admitiu que tinha construído sua vida toda em torno de fazer o pai orgulhoso, mas nunca sentir que era suficiente. Camila confessou que às vezes tinha inveja de pessoas que pareciam ter tudo resolvido, mesmo sabendo que todo mundo tem suas lutas invisíveis. Eles descobriram similaridades inesperadas. Ambos eram primogênitos carregando o peso de expectativas familiares. Ambos tinham aprendido a esconder dor atrás de máscaras de competência. Ambos estavam cansados de fingir que não precisavam de ninguém. Minjun começou a se abrir de maneiras pequenas, mas significativas. Ele começou a rir mais, um som baixo e raro que Camila passou a valorizar cada vez que conseguia provocá-lo. Ele experimentou comida brasileira de verdade, não em restaurantes caros, mas nos lugares que Camila o levava. Lanchonetes no centro onde ele comeu pastel de feira pela primeira vez e declarou que era melhor que a maioria dos aperitivos em restaurantes estrelados. Ele foi à casa dela, conheceu a prima e a família da prima, sentou-se em volta da mesa barata de fórmica e comeu feijoada feita com amor e tempero demais. E pela primeira vez em anos, sentiu o que era pertencer a algo, além de uma sala de reuniões. Camila, por sua vez, descobria camadas em Minjun que ela não tinha esperado. Ele era surpreendentemente gentil quando as defesas estavam baixas, atencioso de maneiras pequenas como lembrar que ela gostava de chá de camomila à noite, ou notar quando ela estava cansada e sugerir que ela saísse mais cedo. Ele tinha senso de humor seco que emergia em momentos inesperados, comentários irônicos sobre executivos pomposos que faziam Camila rir alto demais para um escritório corporativo. E havia uma profunda solidão nele que ela reconhecia porque carregava a própria versão dela, a sensação de estar cercado de pessoas, mas fundamentalmente isolado. Mas quanto mais próximos ficavam, mais Camila percebia a realidade inevitável de que aquilo tinha prazo de validade. A aquisição estava sendo finalizada, já tinha data para ser assinada, e depois disso, Minjun voltaria para Seul. Ele tinha mencionado casualmente que talvez pudesse voltar ao Brasil a cada 3 meses para checar as operações, mas ambos sabiam que relacionamentos à distância, especialmente atravessando continentes e culturas, raramente funcionavam. Havia também a questão da família dele, que Minjun tinha sido cuidadoso em não mencionar muito, mas Camila sabia que eles esperavam que ele eventualmente casasse com alguém apropriado, alguém do mesmo mundo deles, não uma brasileira que trabalhava com eventos e mal tinha faculdade completa. A rachadura veio de onde Camila menos esperava, não da família dele, mas da dela. Aconteceu durante um domingo, quando ela levou Minjun para almoço na casa da mãe. Tinha sido ideia dela. Queria que ele conhecesse de onde ela vinha, as pessoas que a moldaram, mas não tinha considerado completamente como sua família reagiria a ela chegando com um homem coreano rico. A mãe dela, Dona Rosa, foi educada, mas Camila conhecia aquele tom, a cordialidade fria que usava quando desaprovava algo, mas era educada demais para dizer diretamente. Depois do almoço, enquanto Minjun conversava com o irmão mais novo sobre futebol, com a ajuda de Google Translate e muito gesticular, Dona Rosa puxou Camila para a cozinha, sob pretexto de lavar louça. E então veio a conversa que Camila tinha temido. Você sabe que isso não vai dar certo, a mãe disse, sem rodeios. Ele vai voltar para o país dele, vai casar com alguém que a família aprove, e você vai ficar aqui com o coração partido. Eu sei que você gosta dele, mas às vezes gostar não é suficiente quando os mundos de vocês são tão diferentes. Camila quis argumentar,
defender o relacionamento, dizer que amor superava diferenças culturais e econômicas. Mas parte dela sabia que a mãe tinha razão, que estava se permitindo acreditar em um conto de fadas que não tinha final feliz na vida real. Ela voltou para a sala com um sorriso forçado, e Min-jun a olhou com aqueles olhos perceptivos que não perdiam nada, e ela soube que ele tinha percebido a mudança nela. No carro voltando, ele perguntou o que a mãe tinha dito, e Camila tentou minimizar, mas ele insistiu, e eventualmente ela contou. O silêncio que seguiu foi pesado. Min-jun não negou as preocupações da mãe dela porque ele não podia, eram todas válidas. Em vez disso, ele estacionou o carro em um mirante que dava vista para a cidade, e ficaram sentados ali enquanto o sol começava a se pôr, pintando São Paulo de laranjas e rosas. Eu não quero te machucar, ele finalmente disse, a voz baixa. Mas eu também não sei como parar isso. Como parar de querer estar perto de você, de pensar em você, de querer que as coisas fossem diferentes. Camila pegou a mão dele, entrelaçou os dedos com os dela. Então não pare, ela disse. Vamos ter isso enquanto pudermos, e quando você tiver que ir, a gente lida com isso. Mas a realidade começou a se infiltrar em todos os cantos do relacionamento deles. A família de Min-jun, em Seul, começou a fazer perguntas sobre quando ele voltaria permanentemente. Começaram a mencionar mulheres apropriadas que ele deveria conhecer, filhas de parceiros de negócios, executivas bem-sucedidas do mesmo círculo social. Ele rejeitava as sugestões, mas Camila via a atenção crescente nele, a maneira como ele ficava mais quieto depois de videoconferências com o pai, como ele bebia mais soju nas noites em que tinham discutido o futuro da empresa. A situação chegou ao ponto de ruptura quando o pai de Min-jun decidiu visitar São Paulo pessoalmente, para ver o progresso da aquisição. Kang Dae-jung era exatamente como Camila tinha imaginado, um homem de 60 e poucos anos que carregava a autoridade como um manto, todos os gestos calculados, todos os olhares medindo valor. Ele chegou com uma comitiva, ficou no mesmo hotel que o filho, e transformou o escritório em uma zona de guerra diplomática, onde todos andavam na ponta dos pés e falavam em sussurros. Min-jun tentou manter Camila longe das interações com o pai, mas era inevitável em um escritório pequeno. O encontro aconteceu durante uma reunião onde Camila estava apresentando relatórios de progresso com fornecedores locais. Ela tinha se preparado meticulosamente, sabia que estava sendo avaliada não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Kang Dae-jung a ouviu em silêncio. Fez perguntas pontuadas em inglês perfeito, e no final, simplesmente assentiu e se virou para o filho para discutir outros assuntos como se ela não estivesse ali. Depois da reunião, enquanto todos saíam, Camila ouviu sem querer uma conversa em coreano entre pai e filho que não conseguiu entender as palavras, mas entendeu perfeitamente o tom. Era uma discussão, baixa mas intensa, e ela viu a postura de Min-jun ficando mais rígida, mais defensiva, antes de ele responder em coreano com a mesma intensidade. A conversa terminou abruptamente quando o pai saiu batendo a porta, e Min-jun ficou ali parado, as mãos cerradas em punhos, a respiração controlada com esforço. Camila se aproximou devagar, tocou o braço dele com cuidado. Ele a olhou, e havia tanto conflito naqueles olhos que ela sentiu o coração apertar. Ele sabe, Min-jun disse simplesmente, sobre nós, e ele deixou muito claro que isso é inaceitável. Não porque você não seja competente ou inteligente, mas porque você não é do nosso mundo. Porque ele espera que eu case com alguém que traga vantagens estratégicas para a família. Porque sentimentos não são razão suficiente para decisões importantes. Era a primeira vez que Min-jun tinha usado a palavra sentimentos em referência ao que havia entre eles, e em qualquer outra circunstância Camila teria ficado feliz com a admissão. Mas ali, naquele momento, soava como uma confissão arrancada à força, algo que ele tinha tentado negar, mas não conseguia mais. E o que você quer? Ela perguntou, precisando ouvir dele, não da família dele. Min-jun a puxou para um abraço apertado, enterrou o rosto no cabelo dela. Eu quero você, ele disse, a voz abafada, mas clara. Mas eu também tenho responsabilidades que não posso simplesmente ignorar. Tenho uma empresa que emprega milhares de pessoas. Tenho um irmão que depende de mim para protegê-lo das expectativas da família. Tenho um legado que foi construído em 3 gerações. Não é justo pedir que você espere enquanto eu tento navegar tudo isso. Camila sentiu lágrimas queimando nos olhos, mas as segurou. Ela tinha sabido desde o início que aquilo era temporário, mas saber não tornava a dor menor. Então o que fazemos? Ela perguntou. Min-jun se afastou o suficiente para olhá-la nos olhos,
e havia uma determinação ali que ela reconheceu como perigosa. Eu vou terminar esta aquisição, vou voltar para Seul, vou lidar com meu pai e com as expectativas dele. E então vou voltar para você. Pode levar tempo, pode ser complicado, mas eu vou encontrar uma maneira. Eu não sou bom em muitas coisas além de trabalho, mas sou bom em resolver problemas impossíveis. E você não é um problema. Você é a solução para algo que eu nem sabia que estava quebrado em mim. As palavras eram bonitas, sinceras, mas Camila tinha aprendido que vida não seguia roteiros românticos. Ela queria acreditar que ele voltaria, que conseguiria convencer a família ou encontrar um meio-termo, mas parte dela já estava se preparando para a possibilidade de que essa despedida fosse permanente. Eles passaram os dias seguintes em uma bolha frágil, aproveitando cada momento enquanto o relógio corria em direção ao inevitável. A aquisição foi finalizada em uma cerimônia formal, onde Min-jun assinou documentos com a mesma precisão, que fazia tudo. E então, de repente, ele tinha apenas 3 dias antes do voo de volta para Seul. Camila pediu esses dias de folga, disse que precisava resolver assuntos pessoais, e Min-jun cancelou reuniões que não eram absolutamente essenciais. Eles passaram o tempo explorando São Paulo como turistas, visitando lugares que ele nunca tinha visto: Mercado Municipal, Pinacoteca, Parque Ibirapuera. Comeram coxinha em padaria de esquina, tomaram café em botequim onde o garçom chamava todo mundo de chefe, caminharam de mãos dadas pela Avenida Paulista no domingo quando estava fechada para carros. Min-jun tirou fotos com o celular, disse que queria lembrar de cada detalhe, e Camila tentou memorizar a maneira como ele ria quando ela explicava gírias brasileiras, como seus olhos se iluminavam quando descobria algo novo. Na última noite, eles ficaram no apartamento de Camila, apenas conversando até tarde. Min-jun falou sobre os planos dele, como ia propor para o pai que ele administrasse a operação brasileira remotamente, como ia argumentar que relacionamentos pessoais não interferiam com capacidade profissional. Camila escutava, querendo acreditar, mas protegendo o coração de esperanças muito altas. Quando ele finalmente adormeceu, ela ficou acordada olhando para ele, memorizando cada linha do rosto dele, cada fio de cabelo fora do lugar, consciente de que talvez essa fosse a última vez que o veria assim, vulnerável e próximo. A manhã chegou rápido demais. O voo dele era às 2 da tarde, e Camila insistiu em acompanhá-lo ao aeroporto, mesmo quando ele disse que não era necessário. Eles não falaram muito no caminho, o silêncio pesado com tudo que não podiam mudar. No terminal internacional, Min-jun segurou as mãos dela, olhou nos olhos dela como se estivesse tentando imprimir a imagem na memória. Eu volto, ele disse, e soava como uma promessa e uma súplica ao mesmo tempo. Eu sei, Camila respondeu, mesmo não tendo certeza de nada. Eles se beijaram ali, no meio do aeroporto lotado, não se importando com quem estava olhando. E então ele teve que ir, atravessar a segurança, desaparecer no labirinto de portões e lojas duty-free. Camila ficou ali, até não poder mais vê-lo, e então saiu para o estacionamento onde tinha deixado o carro emprestado da prima, sentou-se ao volante e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Ela chorou por tudo que tinha sido e por tudo que talvez nunca seria. Chorou pela injustiça de encontrar conexão verdadeira em tempo emprestado. Chorou porque seu coração tinha se aberto para alguém que talvez não pudesse ficar. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Min-jun ligava quando podia. Videoconferências tarde da noite quando era manhã em Seul. Conversas rápidas entre reuniões. Ele contava sobre discussões com o pai, sobre resistência da família, sobre como estava tentando reestruturar suas responsabilidades para ter mais liberdade. Camila contava sobre o trabalho. Tinha sido promovida para gerente administrativa depois que ele saiu, sobre a família dela, sobre a cidade que continuava girando sem ele. As conversas eram boas, mas insuficientes, substitutos pobres para a presença real, e Camila sentia a conexão entre eles esticando, afinando, ameaçando romper sob o peso da distância. Teve um dia particularmente ruim quando Camila recebeu a notícia de que a mãe estava com problemas de saúde. Nada grave, mas preocupante o suficiente para exames e consultas com especialistas. Ela estava sozinha no apartamento quando recebeu a ligação do irmão, e o peso de tudo, a preocupação com a mãe, a solidão, a incerteza sobre o futuro, caiu sobre ela de uma vez. Ela ligou para Min-jun sem pensar, precisando ouvir a voz dele, mas caiu na caixa postal porque ele estava em uma reunião importante que não podia interromper. A mensagem que ela deixou foi chorosa e incoerente, e ela se arrependeu no segundo que desligou. Mas era tarde demais.
Min-jun retornou à ligação 3 horas depois, a voz tensa de preocupação. Camila tentou minimizar, disse que estava tudo bem, que tinha sido um momento de fraqueza, mas ele a conhecia bem demais para aceitar as desculpas. Eles conversaram por 2 horas, ele fazendo perguntas sobre a saúde da mãe dela, sobre como ela estava se sentindo, oferecendo ajuda prática como pagar pelos melhores médicos, fazer com que especialistas em Seul consultassem remotamente. Camila recusou a ajuda financeira, mas aceitou o apoio emocional. E quando desligou, se sentiu um pouco menos sozinha. Mas a conversa também tinha deixado claro algo que ambos tinham evitado admitir, que a distância estava cobrando um preço alto demais, que não era sustentável continuar assim indefinidamente. Tinha que haver uma decisão, alguém tinha que ceder, alguém tinha que fazer a escolha impossível entre família, carreira e o relacionamento que nenhum dos dois queria soltar. Camila estava preparando-se mentalmente para ter essa conversa, para dizer a Min-jun que talvez eles precisassem aceitar que timing estava errado, que o universo tinha dado a eles algo bonito, mas temporário, quando ele apareceu na porta do apartamento dela sem aviso. Era uma sexta-feira à noite. Camila tinha chegado do trabalho cansada e estava considerando pedir comida e passar a noite vendo séries, quando a campainha tocou. Ela abriu esperando o entregador de alguma encomenda que a prima tinha pedido. E lá estava Min-jun, com uma mala de viagem e olheiras que indicavam que ele não tinha dormido direito no voo de 16 horas. Ele estava diferente, menos polido, o cabelo bagunçado, a camisa amarrotada, mas os olhos tinham aquela determinação que ela conhecia, a que significava que ele tinha tomado uma decisão e nada ia fazê-lo recuar. Camila ficou congelada por um segundo, achando que estava alucinando de cansaço, mas então ele falou. Eu renunciei, ele disse, e as palavras caíram como bombas no silêncio do corredor. Eu renunciei ao cargo de COO, transferi minhas ações para um trust que beneficia meu irmão, estruturei tudo para que a empresa continue funcionando sem mim. Meu pai está furioso. Minha família acha que enlouqueci. Mas eu não aguento mais viver uma vida que não é minha. Ele deu um passo para dentro do apartamento, pegou as mãos dela. Eu volte para você, não como visita, não como relacionamento à distância, mas para ficar. Se você ainda me quer. Camila estava em choque, tentando processar o que ele estava dizendo. Você fez o quê? Ela conseguiu articular. Você abandonou tudo? Sua família? Sua empresa? Sua vida inteira? Min-jun assentiu. E havia algo de paz no rosto dele que ela nunca tinha visto antes. Eu não abandonei. Eu escolhi. Escolhi ter uma vida onde não acordo todos os dias sentindo que estou desapontando alguém. Escolhi a possibilidade de ser feliz em vez de apenas bem-sucedido. Escolhi você, se você me deixar. Era tudo que Camila tinha querido ouvir, mas também a assustava porque era grande demais, pesado demais. Muita responsabilidade estar do lado dela dessa decisão. E se não der certo? Ela perguntou, a voz trêmula. E se você se arrepender de ter deixado tudo para trás? Min-jun a puxou para perto. Descansou a testa contra a dela. Então pelo menos eu terei tentado viver em vez de apenas existir. Pelo menos eu terei tido isso. Terei tido você. Terei tido a chance de descobrir quem sou, quando não estou sendo quem meu pai quer que eu seja. Camila o beijou. E foi diferente de todos os beijos anteriores. Tinha um sabor de começo em vez de despedida. Eles ficaram ali no corredor, abraçados, até que a vizinha do lado saiu e olhou para eles com curiosidade. E então, Camila puxou Min-jun para dentro e fechou a porta, fechando o mundo lá fora. Passaram a noite conversando, ele contando detalhes de como tinha estruturado tudo, como tinha enfrentado o pai em uma discussão épica que terminou com ele saindo do escritório enquanto Kang Dae-jung gritava sobre ingratidão e vergonha familiar. Como tinha ligado para o irmão e explicado que estava deixando a empresa em condições de prosperar, que estava confiando nele para ser a ponte entre tradição e inovação. Camila contou sobre os meses que tinham passado, sobre como tinha questionado se tinha feito a escolha certa ao se apaixonar por ele, se não teria sido mais inteligente guardar o coração, se não era ingênuo acreditar que amor poderia superar todas as barreiras práticas. Eles riram de como tinha sido impossível desde o início, e mesmo assim tinha acontecido. Choraram por todo o tempo desperdiçado lutando contra o inevitável. Fizeram planos tentativos sobre como seria a vida deles agora. Min-jun tinha dinheiro suficiente investido para nunca precisar trabalhar, mas ele não era o tipo de pessoa que conseguia ficar parado. Ele tinha ideias sobre consultoria, sobre ajudar empresas coreanas a se estabelecerem no Brasil.
sobre usar sua expertise de maneiras que não exigissem que ele vendesse a alma. Camila continuaria trabalhando. Tinha seus próprios sonhos de talvez voltar para a faculdade, de crescer na carreira, de provar para si mesma que podia construir algo com as próprias mãos. Eles não sabiam como tudo ia se encaixar, mas pela primeira vez tinham a oportunidade de descobrir juntos. Os meses seguintes foram de ajuste e descoberta. Min-jun tinha que aprender a viver sem a estrutura que tinha definido sua vida inteira, sem a agenda rigorosa, sem as expectativas constantes. Teve dias difíceis onde ele claramente questionava a decisão, onde a voz do pai ecoava na cabeça dele dizendo que ele tinha desperdiçado seu potencial, que estava sendo egoísta e fraco. Camila estava lá nesses dias, lembrando-o de que coragem não era nunca ter dúvidas, mas continuar mesmo tendo. Eles exploraram a cidade juntos, Min-jun vendo São Paulo através de olhos novos. Não como executivo visitante, mas como alguém que estava construindo uma vida ali. Ele conheceu a família dela de verdade dessa vez. Não em uma visita formal de domingo, mas em jantares casuais, em aniversários, em momentos cotidianos. Dona Rosa foi lenta para aceitar, protetora como mães são, mas eventualmente viu a maneira como ele olhava para Camila, a maneira como ele ajudava na cozinha sem ser pedido, a maneira como ele escutava de verdade quando as pessoas falavam. O irmão de Camila o adotou como amigo, arrastando-o para jogos de futebol onde Min-jun era terrivelmente ruim, mas se divertia mesmo assim. Camila também aprendeu sobre a cultura dele, sobre tradições que ele carregava mesmo longe da Coreia, sobre comidas que ele tinha saudade e que ela aprendeu a cozinhar consultando vídeos no YouTube e ligando para a avó dele, que era a única na família que ainda falava com ele regularmente. A avó aprovava do relacionamento, dizia que preferia ver o neto feliz em São Paulo do que miserável em Seul, e mandava pacotes ocasionais com ingredientes coreanos que não se encontravam facilmente no Brasil, e cartas escritas à mão que Min-jun lia com os olhos úmidos. Houve desafios, claro. Diferenças culturais que pareciam charmosas no começo às vezes causavam conflitos reais. Maneiras diferentes de comunicar, de lidar com problemas, de expressar afeto. Min-jun era naturalmente reservado, demorava para externalizar emoções, enquanto Camila era intensamente expressiva, precisava falar sobre tudo imediatamente. Eles brigaram sobre coisas bobas e sobre coisas importantes, aprenderam a fazer as pazes, a entender que amor não significava concordar sempre, mas sim escolher entender mesmo quando era difícil. A família de Min-jun em Seul eventualmente parou de ligar, a mensagem clara de que ele tinha feito sua escolha e agora tinha que viver com as consequências. Doía. Camila via nos olhos dele quando datas importantes passavam sem uma ligação, quando aniversários eram ignorados, quando o irmão enviava mensagens curtas e cautelosas em vez das conversas longas que costumavam ter. Mas Min-jun dizia que valeu a pena, que tinha trocado uma família que o amava condicionalmente por uma família que o aceitava como era, e por uma parceira que o via não como sucessor ou decepção, mas apenas como Min-jun. Um ano depois dele ter aparecido na porta do apartamento dela, eles estavam em um restaurante coreano no bairro da Liberdade, comendo bulgogi e bebendo soju, quando Min-jun ficou quieto por um tempo. Camila já conhecia aquele silêncio. Significava que ele estava organizando pensamentos, preparando-se para dizer algo importante. Ela esperou, comendo kimchi e observando-o por cima da mesa. Eventualmente ele falou. "Eu nunca agradeci apropriadamente", ele disse. "Por você ter me dado a chance de ser alguém além de quem eu achava que tinha que ser. Por você ter visto algo em mim que valia a pena quando eu estava no meu pior. Por você ter ficado quando teria sido mais fácil me deixar ir." Camila sorriu, aquele sorriso grande que iluminava o rosto dela inteiro. "Você não precisa agradecer por eu ter sido egoísta", ela disse. "Eu não fiquei por você, fiquei por mim, porque você faz minha vida melhor, mais interessante, mais completa. Porque quando estou com você, eu me sinto vista de uma maneira que nunca me senti antes." Min-jun estendeu a mão através da mesa, pegou a dela. "Mesmo assim", ele disse, "obrigado." E havia tanto peso naquelas duas palavras, tanto que não estava sendo dito, que Camila sentiu os olhos encherem. Eles saíram do restaurante de mãos dadas, caminharam pelas ruas de Liberdade iluminadas com lanternas decorativas, passando por lojas que vendiam produtos asiáticos e restaurantes que serviam comida de uma dúzia de países diferentes. Era uma noite quente de São Paulo, o tipo que faz você acreditar que verão nunca vai acabar.
E havia música saindo de algum bar próximo, samba misturado com K-pop em uma combinação que só fazia sentido naquela cidade. Min-jun parou de repente, virou Camila para encará-lo, e havia nervosismo nos olhos dele que ela não via há muito tempo. Eu não planejei isto, ele disse. E Camila percebeu que as mãos dele estavam tremendo levemente. Eu tinha um plano elaborado. Jantar em algum lugar elegante, discurso ensaiado. Mas eu não posso esperar. Ele tirou uma pequena caixa do bolso, abriu para revelar um anel simples, mas lindo, prata com um diamante pequeno que pegava a luz dos postes. Casa comigo, ele disse. Não como uma pergunta, mas como uma esperança, uma oferenda. Não porque é o que se faz depois de um ano, ou porque preciso de um visto de permanência que já tenho de qualquer forma. Mas porque eu quero acordar todo dia pelo resto da minha vida sabendo que escolhi você e você escolheu eu. Camila olhou para o anel, para o homem que tinha atravessado o mundo e desafiado tudo o que conhecia para estar ali naquele momento. E não havia hesitação quando ela respondeu. Sim, ela disse. E então repetiu porque uma vez não era suficiente para carregar todo o sentimento. Sim, sim, sim. Min-jun deslizou o anel no dedo dela com mãos que ainda tremiam, e então a beijou ali no meio da rua enquanto pessoas passavam e alguns paravam para aplaudir porque paulistanos amam um momento romântico público. Eles se casaram 3 meses depois, em uma cerimônia pequena e íntima que mesclava tradições coreanas e brasileiras, de maneiras que às vezes faziam sentido, e às vezes eram completamente caóticas, mas sempre eram deles. A avó de Min-jun fez a viagem desde Seul, a única da família dele que aceitou o convite, e ela sentou na primeira fila com um hanbok tradicional e chorou durante os votos. A família de Camila encheu o outro lado, barulhentos e emotivos, Dona Rosa segurando a mão do filho mais novo e finalmente admitindo que talvez ela tivesse estado errada sobre Min-jun, que ele realmente amava a filha dela de uma maneira que transcendia diferenças de cultura ou classe. Os votos foram escritos por eles, palavras simples mas honestas sobre escolhas e coragem, e amor que não seguia regras práticas. Min-jun prometeu continuar aprendendo português sem usar tanto Google Translate. Prometeu sempre comer a feijoada de Dona Rosa sem reclamar mesmo quando estava apimentada demais. Prometeu construir uma vida onde nenhum dos dois tivesse que ser menos de quem eram para caber nas expectativas alheias. Camila prometeu ter paciência quando ele ficasse quieto demais. Prometeu lembrar-lhe que vulnerabilidade não era fraqueza. Prometeu amá-lo nos dias bons e especialmente nos dias difíceis, quando saudade da Coreia batia forte. A recepção foi em um salão simples decorado com flores brancas e lanternas, cardápio que misturava churrasco brasileiro com barbecue coreano, em uma fusão que os convidados declararam simultaneamente estranha e deliciosa. Teve discursos emocionados, teve dança, teve a avó de Min-jun ensinando passos tradicionais coreanos para a família de Camila, que tentou acompanhar com entusiasmo, se não com graça. Teve Min-jun rindo mais do que Camila alguma vez o tinha visto, participando de brincadeiras de casamento brasileiro que provavelmente teriam mortificado o executivo que ele tinha sido, mas que o homem que ele tinha se tornado abraçava com humor e alegria. Quando a noite terminou e eles finalmente estavam sozinhos, deitados no quarto de hotel que a família tinha insistido em pagar como presente, Camila olhou para o homem ao seu lado e sentiu uma gratidão profunda por todo o caminho tortuoso que os tinha trazido até ali. Pelo convite falso que a tinha levado àquela gala, pelas circunstâncias improváveis que fizeram Min-jun decidir ajudar uma estranha, pelas escolhas corajosas que ambos tinham feito quando teria sido mais fácil desistir. Você se arrepende? Ela perguntou, porque precisava saber, precisava ouvir. Min-jun virou para olhá-la, passou os dedos pelo cabelo dela que tinha sido solto do penteado elaborado. De qual parte? Ele perguntou. De deixar Seul, de decepcionar minha família, de desistir de uma carreira que passei a vida construindo. Ele fez uma pausa, considerou honestamente. Alguns dias são mais difíceis que outros. Mas olho para você e lembro por que fiz essas escolhas. Lembro que vida não é sobre cumprir expectativas ou acumular conquistas que não trazem alegria. É sobre momentos como este, sobre construir algo real com alguém que te vê verdadeiramente. Camila se aninhou mais perto, ouvindo o batimento cardíaco dele, constante e tranquilizador. E quanto a você? Ele perguntou. Se arrepende de ter se envolvido com um estrangeiro complicado com bagagem familiar suficiente para encher um container? Camila riu baixinho. Nunca, ela disse. Você me desafiou a querer mais, a acreditar que merecia mais do que apenas sobreviver.
Você me mostrou que amor pode ser escolha diária, não apenas sentimento passageiro. Então não, nenhum arrependimento. Os anos seguintes foram de construção, de aprender a ser parceiros em todos os sentidos da palavra. Min-jun abriu a consultoria, começou ajudando pequenas empresas coreanas a entender o mercado brasileiro e, eventualmente, expandiu para ser ponte entre culturas, facilitando negócios não apenas entre Coreia e Brasil, mas entre vários países. Camila voltou para a faculdade, terminou administração, começou o mestrado. Eventualmente, tornou-se professora universitária ensinando sobre gestão intercultural, usando a própria experiência como estudo de caso. Eles compraram um apartamento próprio, não muito grande, mas cheio de luz, decorado com uma mistura de minimalismo coreano e caos acolhedor brasileiro que de alguma forma funcionava. Adotaram um cachorro que Min-jun insistia que não queria, mas que acabou sendo completamente devotado a ele. Fizeram viagens para a Coreia, onde a avó os recebia com afeto e o resto da família com frieza educada, para outros países que nenhum dos dois tinha visitado, criando memórias que eram só deles. Teve dificuldades também, porque relacionamentos reais não são contos de fada. Teve brigas sobre dinheiro quando Camila insistia em contribuir igualmente mesmo Min-jun tendo mais recursos. Teve momentos de saudade e melancolia, dias em que Min-jun ficava quieto e distante, e Camila tinha que lembrar que não era sobre ela, era sobre ele processando perda de família e identidade que tinha sido forçado a escolher. Teve noites em que Camila chorava de frustração porque se sentia inadequada em círculos sociais onde Min-jun era confortável, onde todo mundo tinha pedigree que ela não tinha. Mas sempre voltavam um para o outro, sempre escolhiam comunicar em vez de se fechar, sempre lembravam que tinham lutado demais para estar juntos, para deixar orgulho ou medo destruir o que tinham construído. E lentamente, a família de Min-jun começou a suavizar. Primeiro foi o irmão, que mandou mensagem parabenizando quando soube da consultoria bem-sucedida, que eventualmente visitou São Paulo e conheceu Camila, e admitiu para Min-jun que talvez ele tivesse coragem que o irmão mais novo nunca teria. Depois foi a mãe, ligações curtas no começo, apenas perguntando se ele estava bem, que gradualmente ficaram mais longas, mais calorosas, até que ela admitiu que sentia falta do filho e que se arrependia de ter deixado o marido ditar termos de contato. O pai de Min-jun demorou mais, orgulho ferido e expectativas destruídas formando uma barreira quase intransponível. Mas quando o pai dele teve um problema de saúde, um susto cardíaco que o forçou a desacelerar, Min-jun voou de volta para Seul. Camila foi junto, nervosa mas determinada, e sentou-se na sala de espera do hospital enquanto pai e filho conversavam pela primeira vez em 3 anos. O que foi dito naquela sala, Camila nunca soube todos os detalhes. Min-jun compartilhou apenas que tinham chegado a um entendimento, não perdão completo ou aceitação total, mas reconhecimento mútuo de que ambos tinham feito escolhas que pareciam certas no momento. Kang Dae-jung nunca se tornou caloroso com Camila, mas parou de ser hostil, evolução de ignorar para acenar educadamente para eventualmente perguntar sobre o trabalho dela, com genuíno interesse. Era o suficiente, mais do que Camila tinha esperado, e ela via o alívio em Min-jun cada vez que ligações com a família não terminavam em silêncio tenso, mas em despedidas normais. 10 anos depois daquele primeiro encontro no Fasano, Camila e Min-jun estavam organizando um jantar para celebrar a década juntos. Era uma noite casual, apenas amigos próximos e família, na casa que agora dividiam que tinha porta de entrada, onde Min-jun tinha instalado mezuzá coreana adaptada, e dentro tinha altar pequeno com fotos de ancestrais de ambos os lados. A mesa era longa, ocupada por pessoas que tinham se tornado família escolhida, colegas de trabalho que viraram amigos, vizinhos que viraram confidentes. Dona Rosa estava lá, mais velha, mas ainda imperativamente comandando a cozinha, insistindo que ninguém além dela podia fazer a farofa direito. A avó de Min-jun tinha vindo de Seul de novo, agora com 80 e poucos anos, mas ainda com espírito jovem, sentada ao lado de Dona Rosa, e as duas conversando em mistura caótica de português, coreano e gestos que de alguma forma funcionava. O irmão de Min-jun estava lá com a nova namorada, mais relaxado do que Camila alguma vez tinha visto depois que finalmente tinha confrontado o pai e estabelecido limites próprios. Durante o jantar, alguém pediu para Camila e Min-jun contarem a história de como tinham se conhecido, e mesmo tendo contado 1000 vezes, sempre havia algo novo a adicionar, algum detalhe esquecido que ressurgia.
Minjun contou sobre ver Camila sendo expulsa e sentir uma compulsão que não entendia na época de interferir, sobre como aquele momento tinha quebrado através de anos de condicionamento para não se importar. Camila falou sobre terror e gratidão misturados quando um estranho tinha reivindicado ela, sobre como tinha sabido instantaneamente que sua vida tinha acabado de mudar, mesmo sem entender como. Eles riram sobre a ingenuidade de acreditar que poderiam manter apenas profissional, sobre todos os sinais que ignoraram porque aceitar significaria admitir que estavam em território perigoso. Ficaram sérios ao falar sobre a separação, sobre meses de incerteza, sobre a coragem que tinha exigido de Minjun deixar tudo para trás e de Camila aceitar o peso daquela escolha. E brilharam ao contar sobre reconstrução, sobre aprender a ser parceiros verdadeiros, sobre criar vida que honrava ambas as origens, sem ser limitada por nenhuma. No final da noite, quando todos tinham ido embora, exceto a bagunça de pratos e copos, Camila e Minjun sentaram no sofá com o cachorro entre eles, cansados mas satisfeitos. Você já pensou, Camila disse, sobre onde estaríamos se você não tivesse interferido naquela noite? Se você tivesse apenas assistido eles me expulsarem e voltado para sua taça de vinho? Minjun considerou, passando a mão no pelo do cachorro distraidamente. Provavelmente eu estaria em Seul, em apartamento vazio, rico e miserável, me perguntando se sucesso profissional vale o vazio pessoal. E você? Eu estaria... Camila parou. Pensou honestamente. Ainda trabalhando com eventos, provavelmente, ainda sonhando com coisas além do alcance, talvez até feliz em uma maneira limitada. Mas não teria isso, tudo isso. A parceria, a profundidade, a sensação de ser vista completamente. Então eu sou grata que você era arrogante o suficiente para decidir que injustiça performática precisava ser combatida. Minjun sorriu. Aquele sorriso pequeno que ainda fazia o coração de Camila acelerar. Não foi arrogância, ele disse. Foi destino disfarçado de impulso. Eles ficaram em silêncio confortável, ouvindo os sons noturnos de São Paulo através da janela aberta, trânsito distante, música de algum vizinho, latido ocasional de outro cachorro. Era uma vida comum em muitos aspectos, sem glamour de gala ou emoção de romance de início. Mas era real e era deles, construída com escolhas conscientes e compromissos diários, e amor que tinha amadurecido de paixão inicial para algo mais profundo e sustentável. Olhando para o caminho que tinham percorrido, de estranhos em circunstâncias absurdas para parceiros construindo o futuro juntos, Camila sentiu uma paz profunda. Não por terem chegado ao final da jornada, porque em relacionamentos reais nunca há final definitivo, mas por saberem que qualquer que fosse o próximo capítulo, eles escreveriam juntos. E essa certeza, nascida de uma intervenção improvável em uma noite que poderia ter terminado em mera humilhação, era o tipo de magia que nem os contos de fada mais elaborados poderiam inventar. Era simplesmente vida, complicada e bonita, sendo vivida por duas pessoas que tinham aprendido que amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas encontrar alguém imperfeito e escolher construir algo perfeito para vocês.